Vamos para mais um podcast por aqui, ó. Hoje eu tô com o Felipe, que é sócio da Meats Burger. E aí, meu jovem? Tudo bem, Henrique? Bom prazer. Demais? Obrigado por estar aqui, tá? Tudo bem, contar um obrigado pouquinho eu. dessa rede, né, que vem crescendo bastante. 18 unidades já? 18 unidades. E ainda não é uma rede de franquias? Ainda não. A gente está operando com sócios operadores e sócios investidores, ainda a rede própria. Legal. Então vamos conhecer um pouquinho mais, mas que já está no radar, né? Já tá no radar. Vamos dizer, crescimento através do franchise, né? Sem dúvida. Vamos entender um pouco mais sobre esse negócio, né? Uma rede que nasceu em Brasília, 2015, num trailer, é isso? É isso aí mesmo. Tá show Isso de aí. bola, cara. Ó, a ideia, gente, aqui é conhecer um pouco mais de negócios para você que está nessa jornada, né? Buscando opções, para você que quer entender melhor sobre negócios, sobre esse universo de franquias. E aqui eu sempre convido, Felipe, empreendedores para trazer essa bagagem. Muitas das pessoas que me acompanham no YouTube querem empreender, é o sonho. Então é importante Exato. entender um pouco mais de quem na prática está lá fazendo, né? Show! Ó, antes vamos falar dos SUTs, que eu fiquei sabendo que vocês utilizam, né? Já utilizamos os SUTs, nos prestam um grande serviço lá, uma grande ajuda, principalmente na área de treinamento, gestão da rede. Então, é uma ferramenta essencial para a gente no dia a dia. Eu bato muito nessa tecla, Felipe, porque assim, eu tenho várias redes de franquias e eu falo que para a gente, né, como franqueadora, ou mesmo não sendo franqueadora, tendo muitas unidades, a gente precisa de tecnologia que nos dê apoio para a gente dar mais apoio lá na ponta para o franqueado ou para as unidades. E os SULTs, eu levanto essa bandeira aqui, porque você consegue estar tudo integrado, né, dentro do mesmo ambiente. Hoje eles estão com mais de 800 redes de franquias diferentes, vem desenvolvendo e tem sido um facilitador para a gente, né, que quer fazer, por exemplo, um franchise mais forte, que quer ter modelos de negócio mais sólidos. Quem é franqueadora ou quem tem muitas unidades, quer ter uma ferramenta que vai ajudar, SULTs, essa ferramenta aqui vale a pena conhecer. Inclusive, se você falar que viu aqui no podcast Henrique Mol, tem um desconto lá, Mendonça? O Rodrigo, o proprietário lá, ele prometeu um descontão, é isso? Tem uma taxa de implantação que você pode ter esse desconto. Então, vale a pena, vou deixar o link aqui na descrição do vídeo. Felipe, conta um pouquinho mais, então, como é que surgiu, né, o modelo de negócio lá em Brasília? Bacana. O MITS nasce em 2015 da iniciativa do meu primo, Cirano. Ele é o criador da marca, né, fundador do MITS. Ele sai da área de engenharia, ele é engenheiro por formação, estava trabalhando na área de engenharia ambiental. Até por uns problemas profissionais ali da empresa em que ele estava, nem foi dele, da empresa que ele estava, ele acabou tendo que buscar uma alternativa de negócio. E ele já vinha estudando sobre esse mundo dos hambúrgueres, né? Era uma época ali onde food trucks, trailers, o próprio hambúrguer artesanal estava começando a nascer, estava começando a aparecer no mercado. E aí ele decide empreender nessa área. Então ele começa num trailer lá em Brasília, comprou um trailerzinho 2x2 lá, na cara e na coragem mesmo, com o aprendizado que ele tinha conseguido até aquele momento, e aquele empreendedor nato, né? Botou a cara no mundo, é o que a gente fala, né? Muitas vezes a diferença do cara que está querendo empreender porque empreende hoje é o que colocou a cara, né? Ele foi lá, colocou a cara, começou de fato o negócio, começou no bairro chamado Águas Claras, lá em Brasília, que é um bairro gigantesco. Muito bom, né? Um bairro muito bom. E aí, com poucos meses de abertura do trailer, a galera já pedia, poxa, tem dia que eu quero comer, mas não consigo vir aqui no trailer, ou você está em evento, a gente não consegue te achar, né? Apesar de ele ter até um ponto meio fixo lá em Brasília, ele acabava levando também o trailer para eventos, né, para feiras e tal. E aí ele decide abrir um delivery, né? Os meus tios, que são os pais dele, já eram do ramo, né, do ramo de hospitalidade, do ramo hoteleiro, com grande vivência, e tinham na época também um restaurante lá em Brasília. E aí decidem abrir uma segunda unidade de delivery para aproveitar a ociosidade do restaurante à noite, porque eles tinham um restaurante de comida brasileira de dia lá, que funcionava de dia. Abrem a segunda unidade, né, o delivery. Depois, com um grande amigo nosso, um amigo dele lá, que é o Pedro, eles abrem a primeira unidade física do MITS, em Brasília. E aí o resto é a história que a gente vai crescendo, né? Então, aí o irmão dele, o Otávio, traz para Belo Horizonte a marca, né? Eu começo a estar participativo, estando aqui em Belo Horizonte, que também é meu primo, né? Irmão do Cirano, meu primo. E a gente começa a expandir, então, a rede a partir daí, né? E aí nascem novas lojas em Brasília, aqui em Belo Horizonte a gente também abre novas lojas, hoje já são 5 lojas aqui em Belo Horizonte, Brasília tem 7 lojas,
E aí a gente vai crescendo a marca, né? Primeiro através de primos e amigos, né? Primos e parentes ali, que a gente abriu o Rio de Janeiro, abriu Niterói, né? Temos lojas em Manaus, Fortaleza. Antes da gente falar um pouquinho desse crescimento, ô Felipe, só para mim entender um pouco Claro. mais. O teu primo, quando decidiu montar a MIT, você falou que foi, né, meio que um empreender por necessidade, né? Exato. Ele já era da área de alimentação? Não, ele era, assim, era por convivência que meus tios, né, os pais dele já tinham um restaurante e viveram a vida inteira no ramo de hotelaria e hospitalidade, então, por convivência ali com os pais, já conhecia um pouco do ramo, entendia, mas também muito ele buscou esse viés do hambúrguer mesmo, já nessa visão de sair da área de engenharia e empreender, né? Mas nunca tinha tido uma hamburgueria. Nunca tinha tido uma hamburgueria. Esse foi o primeiro negócio de hambúrguer, né, na família, vamos dizer assim. Então, assim, foi mesmo querendo empreender, né? Foi buscando o início de um empreendedorismo ali, né? Ele optou pelo ramo da alimentação, por ter os pais que já viviam nesse ramo e buscando ter o seu próprio negócio, né? Então, foi um caminho assim que um pouco natural pela família, um pouco pela necessidade do momento que ele estava vivendo. Então, ele decidiu empreender nesse ramo, né? Legal. Com todos os percalços que qualquer empreendedor tem, né? Ele conta muito essa história, que no começo, né, o trailer chovia mais dentro do que fora, então comprou o trailer errado, depois, né, obviamente depois percebeu que tinha comprado o trailer errado, né? O trailer era muito pequeno, tinha alguns problemas estruturais, ele ganhou a primeira chapa do MITS, né? Ele ganhou uma chapa dos pais dele lá, como, né, para ajudá-lo no ramo de empreendedorismo. E ele usava da forma errada, né? Ele usava a chapa para fazer os burgers e a charbroil, já tinha uma charbroil nessa chapa junto, e ele usava isso para fazer pão. Então, quando o meu recomendado hoje, a gente sabe que é o inverso. Então, com todos aqueles desafios de aprendizado, né? Ele tinha pouco espaço, então ele produzia ainda em casa, levava para o trailer todo dia a produção dele de burgers, de pães. Então, uma coisa que foi nascendo muito da vontade mas sempre com aquele foco. Assim, e aí a natureza, acho que do engenheiro, né? Sim. Sempre buscando processos, ele já começou tentando achar o processo certo para fazer a coisa mais otimizada. Então, já tinha linha de produção em casa, já levava produzido né, já levava pronto para o trailer só para fazer a finalização. Então, já começou ali com uma estrutura de produção bacana para poder se estruturar, né? E eu acho que isso que facilitou depois a expansão tanto da marca quanto da rede, porque sempre foi baseada em conhecimento adquirido e registrado, né, em processos. Legal. E você comentou uma coisa que eu falo assim, o brasileiro, por característica, é empreendedor, né? Eu falo que assim, o grande sonho do brasileiro é ter a própria casa, né, o próprio imóvel e ter o seu próprio negócio. Mas a realidade que a gente vê na ponta de negócios que surgem não são negócios que normalmente tem um planejamento para ele surgir. Normalmente é o quê? Uma necessidade. Ficou desempregado, né? Precisa gerar receita para dentro de casa, ou muitas das vezes não está gerando a receita suficiente para manter ali os custos da casa, e aí veio o empreendedorismo como uma saída. E foi muito do que aconteceu com vocês, né? Ou até pelo exemplo, né? Eu venho de 17 anos de mercado, né, de tecnologia e gestão financeira, trabalhei CLT ali, e para mim o empreendedorismo nasceu exatamente com a oportunidade do MITS pelo exemplo, né? Eu vi meus dois primos fazendo o negócio acontecer, e ali nasceu a sementinha né, como a gente já tem essa sementinha, né? Então ali eu aflorei para essa questão do empreendedorismo, né? Comecei aqui em BH, pelo meu conhecimento de tecnologia, colocando os computadores literalmente para funcionar na primeira loja que o Otávio abriu aqui. E aí, ajuda daqui, ajuda dali, cara, isso aqui é uma oportunidade gigante, e aí a gente vai. Então, assim, eu acho que tanto pela necessidade, quanto muitas vezes pelo exemplo, né, de alguém próximo que dá certo fazendo isso, porque muitas vezes a gente tem essa sementinha, tem essa vontade, mas falta aquela questão da coragem, né? Abandonar a segurança, muitas vezes. Muitas vezes é necessidade de melhorar a qualidade de vida e tudo, mas muitas vezes também é aquela história assim, eu quero mudar, mas eu tenho uma segurança no meu negócio, né? Tenho uma segurança no meu CLT ali, né? Na minha função que eu exerço hoje. Eu já tinha uma carreira de 18 anos, então já tinha um cargo gerencial dentro da empresa, já era uma estrutura bacana, mas eu tinha essa vontade de empreender, né? Então, acho que, né, o Otávio, meu primo que trouxe a marca para BH, também tinha isso, né? É engenheiro também.
de formação, estava num auge até da carreira ali, fazendo bons negócios, mas também já tinha essa veia empreendedora, e aí a gente traz muito pelo exemplo, né? Se alguém teve coragem, a gente vai junto, porque a gente acreditou muito no negócio, acredita até hoje, obviamente, é muito satisfeito com a escolha. Acho que falo por todos que estão no MITS, assim, que a gente é muito satisfeito com as escolhas que fizemos, mas muito por essa oportunidade que foi dada pelo Cyrano para a gente de honrar a marca dele e expandir com ele, né? Legal. E aí a marca surge em Águas Claras, lá em Brasília, né? Começa a surgir outras unidades. Você comentou que começou a surgir lá mesmo em Brasília, depois indo para outras regiões. Mas isso dentro da própria família? Dentro da própria família, né? As primeiras, assim, já tinha um amigo, que era o Pedro, Sim. que é sócio na Asa Sul, com os pais dele na Asa Norte, lá em Brasília. Depois, aqui em Belo Horizonte, com o irmão dele, com o Otávio. Em seguida, eu entro para abrir a segunda unidade, sou primo, né? Então, eu entro para abrir a segunda unidade. E aí a gente vai angariando novos sócios, novas pessoas que acreditam no projeto, né? E aí a gente abre em Niterói, na sequência, com uma prima também, a Liana. Depois, eu já não lembro mais exatamente a sequência, né? Mas depois Rio de Janeiro, Barra da Tijuca, a gente também é irmã da esposa do Cyrano, que abriu lá com nossa sócia operadora. Então a gente foi muito expandindo nesse modelo de sócio investidor e sócio operador. Os sócios que já eram sócios de alguma unidade ajudavam com investimento, e a gente captava alguém, seja da família ou um grande amigo, para fazer a operação, né? Alguém que ficasse na loja, alguém que tocasse realmente o negócio naquela região que a gente decidiu abrir, né? Tá, então, e explica uma coisa aqui, a curiosidade minha. Começa com os primos, né, irmão, mas aonde que surge normalmente essa conversa de, leva lá MITS para Belo Horizonte, leva para Niterói, é o quê? Encontros familiares, ou naturalmente, né, você vai acompanhando o primo e fala, rapaz, ele está desenvolvendo, será que não tem um lugarzinho para mim? Eu acho que mais essa segunda opção, até assim, a história de BH foi mais ou menos eu acompanhando o Cyrano, né, então nessas conversas. E a gente até encontrava raro, assim, porque, né, pela distância, Brasília, BH e tal. Eu mando uma mensagem para ele no Instagram, eu acho que, sei lá, em um mês, digo, Cyrano, temos que trazer essa marca para BH, mas muito naquela assim de, vamos ver, é que nem aquele brasileiro, vamos encontrar, sim, né? E o negócio não falar sobre o negócio. Aí ele me mandou uma mensagem, olha, o Otávio acabou de me pedir isso, que é o irmão dele, né? Acabou de me falar sobre isso, então já devemos estar levando para BH. Então, nasce muito dessa conversa, desse exemplo mesmo dele, né? De estar fazendo um negócio bacana, de querer fazer, de estar super empenhado e de estar fazendo um trabalho incrível, assim, de marca mesmo. Desde o início, o Cyrano sempre foi muito preocupado, tanto hoje, que hoje ele é o nosso cara do marketing, né? Ele é CEO da marca, mas também é o responsável pelo marketing, porque ele viu a marca como muito importante desde o início. Então, o MITS nasce olhando para a marca desde lá do trailer mesmo. Ele, né, teve preocupação do tamanho que ele era, né, pequenininho, já plotar, criar uma marca, criar realmente, né, uniforme, boné. Ele já tinha essa preocupação em estar estruturado como marca desde o trailer, né? Então, o trailer era todo plotado com a marca, né? Ele fazia divulgação, já começou no Instagram ali desde muito cedo, né? Acho que D1 ali já tinha Instagram do MITS, né? Ele divulgava. Então, sempre teve essa preocupação com a marca. Eu acho que isso fez com que as pessoas que foram entrando acreditassem no negócio. A gente acreditava muito por isso, assim, por, né, acompanhar ele nas redes sociais, acompanhar ele no trabalho, né? Eu fui a Brasília algumas vezes, o Otávio ia com mais frequência, então também já acompanhava mais de perto. Então, a gente foi vendo que a marca era sustentável, né? Que a marca era uma coisa legal. E aí, muito dessas conversas. E aí, os primos, muito sim, de acompanhar mesmo pelo Instagram e tal, até porque, né, a gente tem loja em Manaus que é um primo, então... é um primo também? Acaba que não tinha muita reunião de família. A família está bem espalhada também, né? Essa é uma sorte que a gente deu no início. Sorte, A gente tem, né, a loja de Manaus é um primo, a loja de Niterói é uma prima nossa, Rio de Janeiro é esposa da irmã da esposa do Cyrano, né, aqui em BH somos 2 primos, e agora nós temos um sócio que é um grande amigo também de muitos anos, que entrou com a gente depois. Fortaleza já é um amigo de um dos sócios, né, que é até do Otávio, aqui de Belo Horizonte, também acompanhava a marca pelo Instagram ali e tal, começou a conversar, estou indo morar em Fortaleza, estou procurando um negócio para fazer lá e quero empreender, e acabou levando a marca lá para Fortaleza. O Rafael toca com maestria lá em Fortaleza a nossa marca. Então, foi expandindo assim, eu digo que é de forma meio orgânica, mas muito sustentável, assim, porque todos que entraram para o negócio
compraram a ideia e compraram a marca como sua e tocam um negócio com a gente com muita maestria, assim. Legal. E quando o teu primo montou a marca, ele já pensava em tornar essa marca, né, vamos colocar com várias unidades no Brasil, crescer ela além de Brasília ou não tinha? Isso aconteceu naturalmente? Olha, a gente nunca falou literalmente sobre isso, mas assim, eu acho que bem no inicinho não, mas muito rápido sim, porque ele teve essa oportunidade de expandir ele rapidamente, né? Abriu o delivery, abriu a segunda unidade. Acho que o Mits não tinha nenhum ano ali, a marca não tinha nenhum ano quando ele já conseguiu expandir um pouco, né? Começar a expansão da marca. Então, a partir dali, eu acho que ele começou a vislumbrar que isso era possível, né? Entender que a marca já era forte o suficiente para ter mais unidades e tudo mais. E aí, quando a gente traz, né, eu acho que quando a gente consegue trazer para BH, que é aquela história, saiu daquele de Brasília, né, saiu ali da onde ele controlava a marca pessoalmente, né, que ele permite que outras pessoas entrem no negócio, que tragam para uma cidade diferente. Aí ali eu acho que a gente realmente percebeu que a marca era possível de se expandir para qualquer lugar, né? Então a gente começa a estruturar e aí a gente começa a ter sistema de gestão, começa a ter uma estruturação mesmo de marca, não de franquia, mas de estrutura de rede, né? Então, a gente, desde o início, paga royalty, paga taxa de marketing para fazer esse compilado, né? Para ter essa sustentação da marca, que a gente acha muito importante. Nosso Instagram, por exemplo, é um Instagram só para a marca inteira, né? Então, controlado de forma centralizada pela franqueadora, que a gente chama de franqueadora, né? Porque Sim. É a que controla a rede. Então a gente já cresce estruturado, né? Então já cresce buscando, aí sim já buscando essa expansão, a permissão dessa expansão, né? Funções, atividades, processos, né? A gente foca muito em processo, então desde o início o Mits tem essa construção de fazer um hambúrguer simples para que ele tenha uma entrega rápida, tenha uma entrega padronizada, né? Que a gente não tenha erro no delivery, principalmente, que é o nosso foco principal. Então, o Mits cresce dessa forma estruturada. Legal. E tem uma característica que você comentou, que é a experiência, né, do fundador e muito focado em processo, né? Exato. Falo, todo negócio que queira crescer, seja usando franchise ou não, a gente precisa tornar o negócio replicável e ter os processos muito bem mapeados, né? É básico para essa replicação, né? Exato. Eu acho que o que permitiu com que o Mits que houvesse essa expansão, né, para hoje são 7 cidades já, foi essa capacidade do Cyrano desde o início de pensar em processos, né? Como que eu faço algo que qualquer pessoa que entre comigo possa fazer, né? Então ele desenhou isso lá no inicinho, ainda. Eu digo assim, o que de repente foi muito no início foi necessidade, em seguida se tornou modelo de negócio, né? Se tornou e a gente tem um diferencial ali no mercado, né? O nosso lema, né? O nosso slogan é simples da melhor forma, porque a gente sempre pensou nisso, assim, simples desde o hambúrguer até os processos, o processo mais simples possível, mas que entregue o melhor hambúrguer lá na ponta final, que é o nosso cliente final. Então, isso tudo foi desenhado já de largada, né? Então, assim, eu digo, já nasceu com esse pensamento. De repente não tinha esse pensamento de aonde vou expandir ou como vou expandir, mas já nasceu com essa estrutura. E o mix de produtos, o Felipe, é só hambúrguer ou tem outros produtos também? Só hambúrguer. Só hambúrguer? O Mits tem uma história muito interessante, né? Até por isso que a gente estava falando ali de ter nascido no trailer, ele nasce com um cardápio super enxuto, né? Então, eu digo, de novo, assim, no começo era a necessidade do Cyrano, porque ele tinha pouco espaço tanto para produzir quanto para vender, né? Então, ele nasceu com um hambúrguer, em seguida se tornaram 2, que é o Classic e o Bacon Z, que estão até hoje no nosso cardápio, são a base do nosso cardápio, são 2 burgers super simples. E a gente trabalhou por muitos anos com esses 2 hambúrgueres, acho que provavelmente quase 5 anos, 4 anos e meio ali, a gente trabalhou só com 2 hambúrgueres no cardápio. E a gente só foi criar o terceiro hambúrguer, o Salad, em 2019, se eu não me engano, no início de 2020. E agora a gente entrou com a linha dos hambúrgueres de frango, que são os mesmos hambúrgueres que pode trocar a carne. Então a gente, na verdade, tem só 3 hambúrgueres no cardápio. Legal. Então isso é um case hoje, né? É um dos nossos diferenciais. Isso lá no início era necessidade, depois a gente viu que era um belo conceito, principalmente para o delivery, né? Que é o nosso 80% do nosso negócio hoje. Essa simplicidade, né, essa otimização de processos, de novo, lembrando que o nosso negócio foi construído em cima disso, nos permite errar menos, nos permite ser mais rápidos na entrega, né, nos permite ter uma divulgação melhor dos nossos produtos, que a gente só tem 3 produtos para divulgar, então a gente faz uma divulgação massiva.
E aí a gente acaba formatando todo o negócio em cima disso. Então, muitas pessoas lá no início falam assim, não vai dar certo, que tem que ter o hambúrguer do mês, que tem que ter não sei o quê, se vocês não entrarem com a linha vegana, se vocês não entrarem com comida. A gente tem uma história muito interessante que a gente decidiu, começou aqui por Belo Horizonte, a gente decidiu abrir as lojas no almoço. E todo mundo nos falava assim, cara, se vocês não botarem comida brasileira, se vocês não botarem marmita, se vocês não botarem um prato no almoço, vocês não vão vender. Não existe, ninguém compra hambúrguer no almoço. E a gente abre nossas lojas, hoje todas as lojas da rede abrem de 11 da manhã às 11 da noite, e todas vendendo só hambúrguer, e o almoço representa 20, 25% do nosso negócio hoje. Então, foram testes e aí eu digo, são coragens que a gente teve de fazer, de rupturas de modelos de negócio, até dentro de hamburguerias mesmo, e a gente só falou, não, nós vamos fazer do nosso jeito. Né? E aconteceu de dar muito certo. Hoje a gente é copiado em muitas coisas porque viram que dava certo. Né? Então, a história de ter poucos hambúrgueres no cardápio, hoje, né, existem... A gente depois, estudando mais a fundo, a gente sabe que é um conceito, né, e a gente foi aprofundando nesse conceito. E é difícil, porque a gente se manter enxuto é uma coisa complicada. Né? Eu digo que muitas vezes o mercado acaba nos trazendo muita informação e a gente fica naquela vontade de fazer algo ali, mas a gente tem se mantido enxuto, tem se mantido no conceito que a gente iniciou, que é simples da melhor forma. Então, é fazer poucos hambúrgueres muito bem feitos e entregar com um bom serviço, uma excelente experiência para o cliente. Legal. E o hambúrguer é bom? O hambúrguer é maravilhoso. Cadê o hambúrguer? Cadê, Mendonça? Podemos ter daqui a... Cadê o hambúrguer, já dá cara? Pra ter, hein? Pra gente falar se é bom mesmo. Já dá pra ter, vamos experimentar. Mas no café da manhã não dá, né? Mas agora mesmo já, ó, as lojas abrem 11 horas. Daqui a pouco já dá pra comer hambúrguer. Do hambúrguer. Eu tô imaginando o hambúrguer na minha frente aqui, assim. Vamos comer hambúrguer hoje. Se tivesse hambúrguer aqui, não era nada mal não, né, Mendonça? O Mendonça deu até um sorriso lá. Vamos providenciar. 11 horas já dá. 11 horas a loja está aberta. 11 horas a loja já abre. Ô, Felipe, aqui. Vamos aprofundar um pouquinho mais nessa questão da simplicidade. Por quê? Porque para muitas das pessoas que querem entrar no setor de alimentação, e até um setor que a gente tem mais procuras das pessoas querendo empreender, porque, né, a gente sempre escuta aquele ditado, né, todo mundo come, então aqui vai dar dinheiro, não tem como dar errado, né, a avó sempre dá aquela de, esse segmento aqui é mais seguro. Mas o setor hoje de alimentação, a gente tem realidades, né, que são realidades de um nível de competitividade muito grande, a gente tem hoje um canal de compras por parte dos usuários aplicativos cada vez mais presente, e eu falo que hoje atuar nesse setor de alimentação não é mais para amador. Antigamente até poderia ser, mas hoje o amadorismo não sobrevive por essa realidade de mercado. E muitas das vezes eu vejo um erro, que é um erro do empreendedor de lá na ponta montar um negócio no setor de alimentação e querer montar um cenário de desde comida brasileira, hambúrguer, pizza, e cá entre nós isso é um grande problema, porque primeiro ele não passa a ser especialista em nada, segundo, ele tem um grau de complexidade muito grande no setor de alimentação, que faz com que ele perca dinheiro, muitas vezes não vendo que está perdendo, e o setor de alimentação tem muito disso. Explora um pouquinho mais com relação, eu bato muito nessa tecla e você comentou algo que eu acredito, menos é mais no setor de alimentação, e eu vou falar em outros setores também, e muitas vezes a gente, o pessoal me ligou aqui falando que se tivesse vegano, se tivesse açaí, compraria comigo. Então eu vou colocar açaí. Exato. Rapaz, não tem pizza, não? Rapaz, a oportunidade está batendo na minha porta. E, na verdade, não é oportunidade. Ali tem um grande erro. Fala um pouco mais sobre isso. Tem duas coisas importantes, né? Primeiro, assim, eu acho que a multiculinária existe, ela é um ramo da alimentação que vem crescendo, né? Ter essas lojas multiculinárias que vendem comida brasileira, mas isso é para quem já é altamente especializado no mercado. Eu digo que a multiculinária é para o cara que já está há muitos anos no mercado e sabe o que está fazendo. Porque senão você vai, na verdade, o que você falou, né? Tá entrando para um negócio e você já quer ser multiculinário, muitas vezes você não consegue medir nada, você não é especialista em nada e você acaba afundando ou até falindo sem nem saber por quê. Sim. Né? Porque aí você não sabe qual daqueles tipos de produto que não te fez ir bem. Então, assim, a gente sempre está olhando para esse negócio como assim, vamos fazer bem o que a gente sabe. Primeiro, vamos ser os melhores em fazer hambúrguer. Né, hoje a gente já tem 8, né, o Mito já tem 8 anos, aqui em Belo Horizonte a gente tem 7 anos de mercado e a gente se sente confortável fazendo hambúrguer. Então, a gente
sabe o que a gente está fazendo e consegue medir o que a gente está fazendo e consegue performar com o que a gente está fazendo. O mercado de alimentação é muito duro, porque ele tem margens muito apertadas. Né? Diferente de outros ramos, como varejo, serviços, que conseguem margens melhores, o ramo de alimentação, as margens são muito apertadas. Isso acaba sendo... Muitas vezes eu digo assim, a gente fala muito sobre isso, né? Onde a gente circula, que é faturamento não diz nada sobre um negócio. Né? Às vezes você vê o cara lá faturando 300 mil, 400 mil, 500 mil, você diz, pô, esse cara tá rico, está faturando 500 mil. No ramo de alimentação isso não é uma verdade, porque às vezes as margens, né, na casa dos 10%, 15% ali, que são realidade da maioria do mercado, então deixam para o empreendedor um valor muito baixo no final do mês para um grande trabalho. Né? É um trabalho que envolve muita mão de obra ainda, né? Então é um trabalho ainda muito manual. A tecnologia ajuda já bastante, principalmente na comercialização, com os canais de venda, né? Com os marketplaces. Aí. Porém, ele ainda é um ramo de trabalho muito manual. Né? Então, para fazer um alimento, você precisa de pessoas. Né? Não tem muito tem máquinas que ajudam, tem maquinário que ajuda, mas sempre precisa das pessoas. Então, por essa necessidade ainda muito grande de pessoas, é um ramo que sofre muito com mão de obra. E isso também torna o negócio com custo muito alto. Então, além disso, o mercado ali, após a pandemia, ele vem se profissionalizando cada vez mais. Então, os players que antes eram restaurantes que tinham salões enormes, que não trabalhavam com delivery, por exemplo, e estavam só nas suas próprias regiões, então, né, conseguia atingir ali um bairro da cidade, alguns bairros de uma cidade, eles, na pandemia, por necessidade, se viram a necessidade de ir para o delivery, né, que era a única forma que tinha de vender alimento na época, aproveitaram essas oportunidades para se profissionalizar também nisso, o que subiu muito a régua do negócio. Né? Então, hoje você tem os grandes players. Né? Eu lembro que antes da pandemia, por exemplo, se você falasse de delivery do McDonald's, era fraquíssimo o delivery do McDonald's. Hoje é uma potência. Né? Então, assim... muitos players gigantes entraram para o ramo, principalmente do delivery, que é onde você tem a maior capacidade de expansão. Né? Então, o ramo se profissionalizou muito, deixou muito pouca margem para os amadores. E, cara, se você está começando, a minha dica comece olhando para um mercado, comece olhando para uma culinária, faça bem feito, entenda como é que funciona aquele negócio para depois você tentar expandir e ver para onde você vai. Né? Porque se tentar... Apesar de parecer que é tudo comida, são formas diferentes de fazer, são formas diferentes de entregar, são formas diferentes de embalar, e isso tudo conta quando você está fazendo um negócio. Então, se você não conhece bem a sua primeira culinária, é muito difícil você dar certo com multiculinária. E é um erro comum as pessoas caírem nessa, né? Porque o cliente está pedindo. Cara, se a gente for anotar se a gente for fazer cada coisa que o nosso cliente pede, quando chega ali na loja, a gente já teria com uns 45 burgers no cardápio, umas 10 pizzas, uns 2 açaí, uns 4 milkshakes. Sim. Porque as pessoas sempre vão querer algo diferente, né? Até porque muitas vezes é gosto pessoal. Eu digo, o negócio não pode ser o gosto pessoal nem do dono. Sim. Né? Porque nós mesmos lá, a gente discute, mas eu gosto tanto disso aqui, eu queria muito ter isso aqui dentro do nosso negócio. Cara, mas comercialmente ele não vai performar. Então a gente tem que estudar e ver se realmente comercialmente funciona. Não é a vontade ou o desejo do dono que vai contar. Né? Então, faz um negócio para a maioria dos clientes. Né? Não é nem personalizando para um cliente só e nem para os próprios donos. Né? É, isso mesmo, cara. Assim, o setor de alimentação tem que estar muito bem alinhado quanto a isso, sabe? Eu te comentei contigo antes aqui da gravação que eu já tive uma rede de pizzarias. Né? E no início, cara, eu gostava de ir para... Eu montei algumas lojas próprias para validar o negócio, depois expandi através de franquias. Aí, só fazendo um parênteses aqui, eu lembro que no início eu gostava de ir para a cozinha fazer a pizza. E aí eu lembro que meus amigos, quando ligavam para a pizzaria, falavam, eu quero que o Henrique faça a minha pizza. Sabe por quê, Renan? É porque minha pizza era recheada, sabe? Aí ela dava prejuízo, sabe? O famoso pizzaiolo mão pesada. Mão pesada. Então, assim, ao invés de estar agradando, eu estava dando era prejuízo para o meu próprio negócio. E o setor de alimentação tem que tomar muito cuidado com relação a isso, né? E uma coisa importante, e aí não só no setor de alimentação, mas que é um erro comum no setor de alimentação, as pessoas são apaixonadas por culinária e aí abrem um negócio de alimentação. E o negócio de alimentação, eu digo que é 30% culinária e 70% gestão. Sim. Né? Quando você está na cozinha fazendo a pizza, na verdade, você está cuidando muito pouco do seu negócio. Porque você está deixando de olhar como que o pedido está entrando, como que o cliente está sendo atendido, como que está saindo, como que está sendo entregue, porque você está concentrado numa parte da operação. Né? A gente percebeu isso muito rápido. Assim. Eu comecei no MITS na área de tecnologia ali, mexendo na parte de computação,
pegando um sistema de gestão para a gente. Depois virei gerente de loja, né, da nossa primeira unidade juntos, eu e o Otávio aqui em Belo Horizonte. Eu fui trabalhar como gerente da loja do Buritis, mas desde o início a gente formatou para ter todas as pessoas da operação para que não dependesse da gente estar fazendo o hambúrguer literalmente. E a gente ter essa visão de gestão, saber como é que estava o atendimento, as finanças, né, poder fazer o controle do negócio, porque as pessoas muitas vezes vão para aquilo que elas se sentem confortáveis em fazer. Então, eu vou cozinhar porque o que eu sei fazer é cozinhar. E aí, às vezes, o negócio não vai bem porque ela coloca a principal coisa do negócio dela, que é atender ao cliente, é fazer né, a gestão financeira da empresa, na mão de uma terceira pessoa que, às vezes, não é a melhor. Né, não é melhor do que ela nisso. Então, acaba que muitos negócios morrem por isso. Tem excelentes cozinheiros, tem pessoas que manjam muito de culinária, mas não sabem fazer gestão. Né? Uma boa parte dos negócios de alimentação morre dessa forma. Né? E me fala uma coisa, Felipe, quando a gente pensa segmento de hambúrgueres, a gente já imagina grandes marcas dentro desse segmento, né? Burger King, McDonald's, Bob's. Como ser competitivo em um mercado tão competitivo? Então, a gente, na verdade, a gente está nessa linha do fast food, mas com um hambúrguer de muito melhor qualidade, obviamente, que esses fast foods tradicionais, as marcas gigantes, né, Burger King, McDonald's. Os nossos concorrentes são mais as hamburguerias artesanais, né, que fazem um hambúrguer de melhor qualidade. E nesse negócio, o diferencial hoje, eu digo que é muito mais a experiência que você proporciona ao cliente, né? É muito fácil. Hoje eu digo, fazer hambúrguer não é a parte difícil do negócio, a gente sempre brinca. Fazer hambúrguer é a parte fácil, né? Você ter uma boa gestão sobre vendas, sobre a experiência do cliente, sobre como o seu cliente está sendo atendido, ter um canal direto com o seu cliente, né? Tanto para receber os elogios quanto as críticas, e olhar para essas críticas como ferramenta de melhoria contínua. Isso nos permite hoje ter um negócio saudável. Então, assim, eu acho que olhar para essa experiência como um todo, né? Produto, marca, produto e serviço, né? O serviço é um alicerce do negócio também. Quando você presta um bom serviço, e aí a gente está falando de uma boa produção, entregar o hambúrguer certo, uma qualidade excelente, né? Com bons insumos, com bons produtos, usando produtos de boa qualidade, né? Então, a gente tem uma rede de parceiros muito grande, né? Para promover que o nosso hambúrguer seja de excelente qualidade, né? Então a gente tem lá a Hellmann's, que é o pessoal da Unilever, somos parceiros da Ambev, da FEMSA, somos parceiros da McCain, né? na área de frituras. Então, assim, são parceiros que nos permitem, né? Da Seara, que hoje a gente tem uma linha de produtos deles dentro do nosso cardápio, que nos permitem entregar produtos de excelente qualidade. Complementar a isso, a gente precisa entregar rápido e entregar certo, né? Principalmente no delivery, é isso que o cliente quer. Né? Quando o cliente pede um delivery, ele quer receber o produto certo, né? Com um bom produto, de preferência o mais próximo possível do que ele comeria, né? Do que ele experimentaria lá na loja física. Então, a gente tenta entregar dessa forma e sempre olhando também para a questão de ter uma marca forte para poder expandir o número de clientes, né? Então, assim, você conquistar novos clientes, além da manutenção, obviamente, dos clientes que já estão, a gente, graças a Deus, é uma rede que tem muita recorrência de clientes. Nossa base de clientes recorrente é muito boa, mas por isso, porque a gente proporciona sempre uma boa experiência para os clientes. Então, eu acho que olhar só para o produto não dá, olhar só para a marca não dá, tem que olhar para o conjunto da obra, né? Produto, serviço e marca. Legal, cara, eu falo conjunto da obra. Eu acho que essa frase, né, representa bem, principalmente quando a gente fala no segmento delivery, né? Exato. Você falou aí de experiência, assim, experiência quando você vai pedir delivery, algo, seja hambúrguer, seja japonês, pizza, você já está com fome, né? Então, assim, primeiro pensamento meu como cliente é chegar rápido. Se chega rápido, já ganhou, eu falo assim, já ganhou uma nota alta comigo. Experiência de como eu recebo aquele produto, embalagem, né, a apresentação daquele produto. E aquilo que eu pedi veio. Parece óbvio, mas o óbvio precisa ser falado, o óbvio, né? Precisa ser dito, porque muitas vezes é isso, assim, principalmente quando a gente estava falando ali antes da multiculinária, o cara decide empreender e fazer um monte de coisa ao mesmo tempo, ele não consegue olhar tanto para isso. E aí ele acaba errando muito nisso, assim, que é entregar o produto errado, entregar produto faltando, né? E a gente fala muito sobre isso no MITS, até com os nossos gerentes hoje. Cara, é muito fácil na loja física, vamos pegar um item básico, assim, uma Coca-Cola. Você pediu uma Coca-Cola normal, eu te entreguei uma Coca-Cola zero. Na loja física,
Isso é muito fácil. Você chama o garçom e diz assim, olha, minha Coca-Cola está errada. Ah, desculpa, vou trocar. No delivery, isso é uma operação de 40 minutos e um desgaste extremo, porque o cliente tem que entrar em contato por telefone, pelo WhatsApp, informar que o refrigerante veio errado, eu tenho que preparar um refrigerante novo, pegar um motoboy. Então, tem um custo alto e eu estraguei a experiência do cliente, porque ele está lá com o sanduíche dele na mesa esfriando, né, o burger dele esfriando e esperando o refrigerante certo dele. Então, assim, é uma experiência que tem que ser certa do início ao fim para que ela aconteça de forma excepcional. Então, o cuidado em acertar o produto, né, acertar o pedido, entregar rápido, né, na temperatura certa, no melhor sabor, isso é fundamental, principalmente para quem trabalha com delivery. Né? Então, é exatamente isso, é o conjunto da obra, né, que a gente chama. E como é que você leva isso? Porque levar essa experiência e ter esse cuidado com cada pedido que entra dentro de uma unidade é responsabilidade de todos. Né? Então, eu falo desde aquele que vai produzir o hambúrguer, aquele que vai separar o pedido para que o motoboy vá recolher e entregar. Como é que vocês desenvolvem, como é que vocês trabalham, né, o engajamento de todos para levar essa melhor experiência lá para o cliente? Processo e treinamento, né? Basicamente, eu acho que são essas duas coisas, né? A gente utiliza até o SUTS, principalmente até para essa área de treinamento, mas também com uma estrutura de mão de obra completa, né? A gente fala que ter essa estrutura ela é fundamental. Então, hoje eu tenho em todas as lojas tem gerente, ou tem gerente subgerente, gerente supervisor. Então, em todo turno de trabalho, por exemplo, tem uma pessoa responsável por olhar para esse todo, né? Diferente de só estar o dono lá, muitas vezes, né, os restaurantes só tem o dono lá, o cara não consegue estar o tempo todo na operação. E aí, se ele é o olho da operação e ele sai, as coisas saem do controle. A gente focou em processos. Então, independente se a gente está ou não na loja, tem alguém responsável por olhar para isso e tem as pessoas responsáveis por fazer isso acontecer. As pessoas que fazem isso acontecer têm que estarem bem treinadas. Né? E aí é processo e treinamento, que eu acho que isso é uma coisa que o MITS carrega desde o seu D1 ali, desde o dia 1, né? Como que faz, por que faz, né? E o objetivo que aquilo tem que alcançar. Então, todo mundo sabe a sua responsabilidade dentro do processo, sabe a sua importância dentro do processo. Então, a loja tem um gerente, só o gerente importa? Não. Nosso chapista importa porque ele é parte importante do processo, o cara que embala é fundamental para que uma parte do processo saia certo, o entregador, o motoboy lá é parte fundamental do processo, então a gente se cerca dos melhores serviços, dos melhores colaboradores para que isso aconteça de uma forma correta. Né? Então, essa preocupação constante com treinamento e processos, né? E o processo ele não é algo engessado, né? Ele é um organismo vivo, ele tem que estar sempre melhorando, tem que estar sempre sendo corrigido, tem que estar sempre buscando algo que possa ou otimizar, ou melhorar, ou fechar uma porta que às vezes está dando margem para erro. Então, a gente está sempre revisitando, melhorando os processos e aí retreina toda a equipe, requalifica para que funcione. Então, esse olhar que a gente criou lá atrás, eu acho que quando a gente trouxe uma marca para BH mesmo, a gente teve muito esse olhar que é olhar para a padronização do processo, né? Saber que o processo está funcionando dentro da loja nos traz uma tranquilidade hoje de trabalho que nos permite entregar essa experiência completa para o cliente, produto, serviço e marca, né? Então, legal, cara, legal. É importante. E importante o que você comentou de estar revisitando, né? Porque muitas vezes eu vejo muito os empreendedores, né, desenhando o processo e parece que escreveu na pedra ali, né? Tá, aquilo ali tem que fazer. Só que o mercado hoje ele é muito dinâmico, né? Então a gente tem que estar sempre olhando, revisitando e treinamento constante, né, cara? Então assim, não adianta treinar uma vez achando que vai fazer da forma que você quer, de uma forma contínua, né? Exato. E até o próprio negócio. Eu acho que quando as pessoas, muitas vezes, o empreendedor ele não percebe que o negócio dele cresce. Sim. Né? Eu digo que é um erro muito comum também do empreendedor. Ele não percebe que o negócio está crescendo e muitas vezes um processo que funcionava quando o negócio era pequeno, ele deixa de funcionar quando o negócio fica maior. Que você tem ou mais pessoas ou você precisa colocar um novo processo de controle. Principalmente quando a gente fala de experiência do cliente, em atendimento, né? Quando às vezes é o proprietário do negócio que está atendendo. Ele tem um processo dele ali que funciona, super funciona. Quando ele tenta replicar isso para outra pessoa, já não é igual. Então, ele tem que revisitar esses processos. Então, revisitar processos, treinar constantemente, né? A gente chama de processo de melhoria contínua, que é a cada ciclo a gente tem que parar, olhar para os processos, continuam valendo, estão bem treinados. É aquele processo ali, então vamos treinar a equipe novamente. Até porque o nosso mercado também tem uma questão muito importante que é o turnover.
né? A gente trabalha com uma mão de obra básica, uma mão de obra que muitas vezes é o primeiro emprego, então eles estão ali por um período que depois eles vão alçar voos maiores. A gente no Mitos já tem um plano para construir uma carreira deles dentro da empresa, mas a gente sabe que o mercado em si não é todos que tem. Então, acaba que a mão de obra é cíclica também. Então, às vezes a gente treina, daqui a 3 meses, se você não treinar novamente a equipe, já tem metade da equipe que não está treinada, que não está qualificada. Então, o treinamento constante, essa revisitação constante dos processos é fundamental para o negócio. E Felipe, me responde aqui, essa pergunta não quer se calar. Por que não começaram crescendo através de franquias, tá? Sempre, normalmente, quando o empreendedor monta um negócio, seja no setor de alimentação ou não, quando fala crescer, franquia. Vocês foram por uma linha de investidores, sócio-operadores. Por que não começou já com o sistema de franquias? Bom, primeiro que eu acho que a gente acredita muito no nosso negócio, acredita muito na nossa marca e entendeu que a gente tinha capacidade de crescer por meios próprios, né? A gente queria primeiro para a gente aquilo, então a gente, né, se dispôs ali a crescer e a gente chegou nas 18 lojas com essa mentalidade. Cara, a gente tem um excelente negócio. Esse crescimento, quando você tem controle total do negócio, né? Porque a franquia tem seus bônus e seus ônus, né? Eu digo que a gente já estudou franquia, o Cyrano formatou o negócio para franquia, acho que em 2018, se não me engano, final de 2018, início de 2019, ele formatou o negócio todo para franquia, está lá, todo o plano de negócio de franqueamento engavetado por enquanto. Mas a gente entendeu que dava para crescer por meios próprios. Claro, a gente cresce um pouco mais devagar em número de unidades, porque a gente tem, né, aportes financeiros tudo dos sócios. Mas a gente sabia que a gente sabe que a gente controla muito mais o negócio. E a gente é estudioso do nosso negócio, acima de tudo. A gente gosta de saber tudo. Então a gente se preocupou em fazer um negócio muito sustentável. Então hoje, por exemplo, a gente se sente seguro. Se aparecer uma oportunidade de franquear, a gente se sente seguro em fazê-lo, porque a gente conhece tudo do nosso negócio. A gente responde qualquer dúvida de um possível franqueado, a gente sabe claramente qual que é o nosso modelo de negócio, e essa maturidade eu acho que é essencial. Então a gente preferiu fazer isso, um crescimento mais orgânico, né? E graças a Deus a gente tinha bastante primo ali para crescer, a rede grande, própria, né? família grande, espalhada, então a gente conseguiu uma boa capilaridade crescendo de forma própria, né? Com uma rede própria através de sócio-operadores. E isso nos deu hoje bagagem para entender tanto os calcanhares de Aquiles, né? As partes difíceis do negócio, quanto as nossas fortalezas, o que o nosso negócio tem de forte. Então, acho que torna esse próximo passo, se for o próximo passo uma franquia, por exemplo, torna mais fácil esse negócio, né? Porque quando você franquia um negócio, você acaba abrindo mão, muitas vezes, de um controle total, né? Porque você vai ter pessoas ali que compraram junto à marca com você e vão ter gerência sobre aquilo. Então, acho que a gente teve essa fortaleza de construir um negócio muito sólido e muito sustentável. Hoje a gente se sente muito tranquilo, por exemplo, se for o caso para franquear, porque a gente sabe dos números do nosso negócio, a gente sabe como que é a gestão do nosso negócio, a gente sabe os processos, a gente já tem, né? Eu acho que a Sultz, por exemplo, ajuda muitos franqueadores, né? Muitas franquias. A gente já usa, então, a ferramenta de franquia, mas para gerir uma rede própria, né? Então, isso nos traz essa fortaleza, né? A gente está muito tranquilo com o nosso momento do negócio, ainda com capacidade de fazer expansão própria, mas também aberto a às novas oportunidades. Eu acho que muito foi por isso, assim, também, questão de oportunidade, né? Vou começar a franquear. Não, peraí, tem um primo querendo abrir, tem um primo lá de Manaus querendo abrir, tem a prima do Rio querendo abrir. Então, sempre foram aparecendo as oportunidades ainda com esse modelo, a gente foi seguindo, ele é muito bom para a gente, funcionou muito até aqui, né? A gente é muito grato, assim, pelos sócios que a gente tem, porque eu acho que todos os sócios compraram o negócio como o seu, né? Tem que a gente fala-se muito no mercado, né? Ter a visão de dono. Cara, nossos sócios são donos, né? Não tem só visão, eles são donos do negócio com a gente. Então, essa capacidade de gerir o negócio como rede, tendo todo mundo a visão de dono, acho que isso nos trouxe até aqui com muita fortaleza. Legal, cara. E assim, não tem certo, não tem errado, né? Eu falo que a gente precisa analisar o momento do negócio e a realidade que a gente tem naquele cenário, né? Então, assim, eu falo que o franchise é uma avenida muito interessante porque a gente tem ali o dono, né, lá na ponta, a gente tem um capital de terceiro, né, então esse é um dos grandes desafios, até quando a gente vai fazer uma análise, né, talvez crescer de uma forma própria
para o dono da marca é muito mais interessante financeiramente falando, porque você consegue ter mais margem do que angariando royalties das unidades franqueadas. Mas eu consigo crescer no ritmo que talvez eu gostaria? A minha família é grande? Não, porque você tem a família grande lá e foi um fator importante. Mas chega um momento que aquele crescimento não acontece no ritmo que precisa acontecer. E hoje, qualquer que seja o negócio, eu falo, no mercado competitivo, precisa crescer para força de marca, melhor poder de negociação junto a fornecedores. Mas é legal, eu falo sempre, começar expandindo, já pensando como franquia, como vocês fizeram, né? Pensando sempre em processos, usando ferramentas, né? Que na hora que mudar a estratégia de crescimento já está preparado, né? Eu falo sempre o seguinte, quem não está crescendo está encolhendo, né? Sim. Porque sempre vai ter alguém crescendo no mercado. Então a gente sempre teve essa visão de crescimento. Até aqui a gente conseguiu crescer, né, por meios próprios e com essa visão. Fazer uma marca sólida, né, com boas margens e entender muito do negócio, né? Então, e estruturar muito o negócio, né? Hoje eu digo que a gente não é franquia porque a gente não vende para fora, né? A gente ainda não anuncia que a gente está vendendo unidades, mas a gente já tem uma estrutura de jurídico, financeiro, tecnologia, marketing, toda centralizada, né? As nossas unidades todas já pagam royalty, pagam taxa de marketing para a franqueadora, né, para que essa estrutura se mantenha. Então, a gente já age como uma rede franqueada, né? Legal. A gente já tem, por exemplo, tem hoje um analista de campo que circula todas as unidades, cuidando dos processos, cuidando dos padrões das lojas, né? Então, a gente tem checklist de loja, a gente tem checklist da rede. Então, isso tudo já é modelo de empresa franqueada, né? Então, a gente já age bastante sobre esse modelo. A gente entende que é um belo modelo de expansão. A história do ritmo, que eu acho que é o detalhe, né? A gente nunca teve tanta pressa, a gente não tem pressa, a gente quer crescer sólido, né? Então, eu acho que um erro comum que a gente vê aí no franchise, né, o cara já, em vez de nascer o negócio, entendendo o negócio, ele já entra querendo franquear, e aí ele erra ele não está tão sólido ainda no mercado, às vezes tem uma unidade, 2 unidades, então ele não testou como é que principalmente no ramo da alimentação, uma das grandes dificuldades é exatamente a distribuição, né? Como que eu tenho um cardápio com o mesmo produto, né? E aí é um orgulho que a gente tem no Meats, né? Abrindo um parênteses, que é o cara come hambúrguer lá em Brasília, lá em Fortaleza, aqui em Belo Horizonte, a gente fala, cara, incrível, é o mesmo hambúrguer. Tem o mesmo sabor, é montado igual. Então, fazer isso em larga escala no Brasil hoje é um desafio. A gente mesmo tem esse desafio, né? A gente tem loja em Fortaleza, em Manaus. Manaus é uma dificuldade, a gente lança um produto, muitas vezes não tem lá para distribuição, a gente tem que voltar para o papel, esperar, né, conversar com os fornecedores. Então, assim, é importante você ganhar o tamanho, porque você, como você falou, você ganha em capacidade de negociação, você ganha, inclusive, em margem de negociação com fornecedores. Mas no Brasil, como é um país continental, é uma dificuldade imensa. Aí o cara, às vezes, testou em uma única cidade, tem uma unidade, e ele decide expandir para o Brasil inteiro, ele esbarra nessas dificuldades de cadeia de distribuição, de padronização, que são coisas importantíssimas para o franchise, né? Se você não... A ideia do franquear é fazer um padrão de negócio, né? Se não conseguir seguir o padrão, e a gente vê muitos cometendo esse erro, que é não conseguir seguir o padrão do negócio quando expande muito rapidamente. Então, a gente se estruturou e entendeu exatamente aonde que eram. E aí, onde estão também nossas fraquezas, cara, capacidade de distribuição de produtos. Então, olhar para o cardápio, sabendo que eu vou ter que olhar para 7 cidades diferentes hoje, já me dá um alicerce para eu saber, cara, se eu replico em 7, eu consigo replicar em 14, eu consigo replicar em 30 cidades diferentes. Com uma cidade só, não tem esse conhecimento ainda, né? Então, essa capacidade de olhar para o negócio já num formato globalizado, né? Vamos dizer assim, um negócio expansível, mas ainda com controle total sobre o negócio, nos deixa mais tranquilos. E eu acho que o crescimento ele vem em consequência. A gente nunca buscou um crescimento rápido, a gente busca um crescimento sustentável. Legal. Eu vou fazer um gancho aqui, Felipe, porque assim, você comentou um item que talvez seja uma das perguntas que eu mais recebo nas redes sociais, sabe? Henrique, essa franquia aqui vale a pena? Não vale a pena? É o seguinte, primeiro eu vou fazer um gancho que qualquer que seja o negócio, para se transformar numa franquia, precisa estar como base ali sustentada em uma lei que é 13.966. Só que essa lei não fala que o negócio precisa ter tempo de mercado. Então, isso significa que o João da pizzaria montou a pizzaria e amanhã quer se tornar uma rede de franquias. Ele pode? Pode.
Aí você que está buscando franquias no setor, vale a pena ou não vale a pena? Aí você que vai me dizer. Por quê? Porque se ele está montando e não tem experiência de mercado, você há de convir comigo que um dos principais pilares no setor de franquias é experiência. Se ele tem pouco tempo de mercado, ele tem pouca experiência. Então, o que eu falo é, você pode até sim entrar numa rede de franquias com pouco tempo de mercado, mas automaticamente isso vai aumentar drasticamente o teu risco por causa da transferência da franqueadora em conhecimento, porque ela não tem conhecimento de mercado. Então, você vai ter que, eu falo muito mais, analisar quem está à frente, o empreendedor, do que em si o negócio. Porque você está confiando muito mais na ideia do PowerPoint do que na vivência de prática do dia a dia, né? Exato. Então, esse ponto é interessante. Uma coisa interessante no MITS, né, que eu acho que ainda não falei, é exatamente isso. A gente cresceu também de forma própria, muito porque todos os sócios vieram para agregar algum valor à marca, né? Então, o Cyrano nasce lá, engenheiro, com a parte de processo, com essa parte de marketing muito forte, né? O Otávio traz também essa parte de processos, essa parte de gestão de negócios, a parte financeira principalmente, né? Eu trago a parte de tecnologia e todos os sócios que entraram ao longo do tempo na nossa marca, eles também trouxeram know-how. Isso se constrói quando uma marca com a marca própria, né? É difícil construir isso no franchise, porque o franchise, geralmente, o cara que é franqueado, ele quer obter o conhecimento de forma rápida de alguém que já tem aquele conhecimento. Eu acho que isso é essencial. E é o que você falou, né? O tempo, nesse caso, ele é essencial. Porque não se obtém conhecimento em uma semana, não se obtém o conhecimento total de um negócio em 6 meses. E aí você vê pessoas franqueando com menos de um ano, o know-how dele não é o suficiente ainda para ele transmitir e diminuir o risco do cara que está comprando, né, que está adquirindo aquela franquia, de, poxa, eu tenho a tranquilidade de estar com uma pessoa. Porque eu acho que esse é o essencial, é diminuir o risco de abrir o negócio. A gente, né, você me fez uma pergunta lá no começo do podcast, cara, o que te trouxe para a marca, né? O que trouxe vocês a comprarem a ideia do Cyrano? Eu acho que era muito já essa transferência de know-how que o Cyrano teve capacidade de transmitir, né? De forma organizada, de forma sustentável, assim. Então, a gente sabia que o risco era baixo porque a gente tinha visto provas reais de que ele tinha conseguido fazer, né? E a gente depois estruturou isso para permitir com que outras pessoas também acreditassem. Então, hoje a gente tem uma tranquilidade. Cara, a gente vai transferir know-how 100%. Né? A gente tem 100% do know-how do que a gente precisa para fazer o nosso negócio funcionar. Mas isso muito através desses sócios que entraram ao longo da jornada e agregaram valor, né? Então, hoje a gente ainda tem comitê de sócios que a gente reúne mensalmente, que a gente toma decisões do grupo, né? Então, essa troca entre sócios ela é fundamental para o crescimento do negócio também. E eu acho que no ramo do franchise isso tem que ser visto também, né? Então, assim, quem são os empreendedores lá do início, né? Estudar os empreendedores, estudar as pessoas que construíram aquela marca, saber a estrutura daquela marca é importante quando você está comprando uma franquia, né? Senão, às vezes você compra com a vontade ali de ter um negócio, mas acaba tendo grande dificuldade porque você não tem o conhecimento, muitas vezes. As pessoas têm querem empreender em linhas diferentes do que elas vinham fazendo, atuando, acabam comprando, por exemplo, um negócio de alimentação. O cara nunca atuou em alimentação. Alimentação é um negócio duríssimo tem um envolvimento alto. Então, assim, né, as pessoas têm muito a história do franchise, eu vou comprar porque vai ser uma segunda fonte de renda. Esquece. Eu já vou dar a dica, assim, se você quer ter uma segunda fonte de renda, não compre um franchise do ramo de alimentação, porque não existe. Você vai ter que dedicar. Não tem como. Né? Então, é um ramo que necessita muita dedicação, de tempo principalmente, para conhecer o negócio, para desenvolver o negócio. Então, é comum que as pessoas entrem para o negócio muito desfavorecidas e, às vezes, o cara que está franqueando, se não tem essa expertise para dizer isso, cara, Sim. Como é que é? Você tem tempo? Hoje a gente brinca lá no MITS, não brinca não, até né, uma brincadeira séria, aquela brincadeira séria. Muita gente nos procura querendo ser nosso sócio. Pô, eu quero abrir um MITS aqui, eu moro em Florianópolis, quero abrir um. Essa semana eu estava no sul do país, recebi uns 3 pedidos para abrir MITS. Digo, beleza, quanto tempo você tem? Não, eu tenho dinheiro. Digo, não, dinheiro a gente não tem problema. A gente tem uma rede de sócios que Sim. capacidade financeira a gente consegue. Quanto tempo você tem para investir no nosso negócio? Você pode se dedicar a uma unidade? Você vai trabalhar? Né? Você vai se dedicar ali, vai ser o sócio operador daquela unidade? Aí o cara, mas é que eu trabalho, né? Eu queria... Sim. Depois das 6 dá para tocar o negócio? Não dá. Então, essa mentalidade de conhecimento do negócio é que hoje nos dá essa sustentação até para expandir como franqueadora, de analisar os sócios, né, os franqueados que venham a entrar, que venham a solicitar a entrada,
a gente ter esse estudo mais profundo para não ter aquele erro de compra, não consegue implantar, ou se implanta em seguida fecha porque não consegue sustentar o negócio. Legal, cara. E assim, eu bato muito no franchise como uma estratégia inteligente, né, para quem quer empreender através de uma marca, mas é importante as pessoas entenderem bem das responsabilidades ao se tornar um franqueado. E muitas das vezes as pessoas estão querendo um bilhete premiado, né? Exato. Então, não existe bilhete premiado, né, cara? Não existe, eu vou montar essa marca, vou ficar de braço cruzado e o dinheiro vai cair na conta. Esquece. Exato. Mas eu ainda vejo muito, mas é muita gente, né, Mendonça? Querendo dinheiro fácil, né? Às vezes dia que alguém aqui, ó, do YouTube conhecer um negócio fácil, me avisa. Me conta, porque até hoje eu não encontrei, viu? Principalmente nessa história do dinheiro fácil, que assim, as pessoas, eu acho que a vida do negócio é igual a nossa vida pessoal no Instagram, né? As pessoas veem lá no Instagram só o negócio dando certo, né, mas não vem a dedicação que tem por trás daquilo. E aí acha que aquilo ali é fácil de fazer, né? Então, só se prova que não é fácil quando você entra propriamente para o negócio. Eu acho que essa realidade tem que ser contada para o franqueado também, quando ele está adquirindo a marca. Então, a franqueadora tem que ser séria, né, como vocês são, para dizer, olha, essa franquia dessa forma, funciona assim, você vai precisar disso, você precisa dessa capacidade. Tem que haver um conjunto da obra, não é só pelo dinheiro do franchise, né, não é só pelo royalty ou só pela taxa de franquia, né? É pelo negócio. Se você tem preocupação com o negócio, você vai escolher bem seus sócios ali, independente se for franchise. E eu vejo boas empresas de franchise fazendo um bom processo de seleção de sócios, muitas vezes não crescendo tão rápido como algumas aí fazem, né? Só no marketing e vendem 200, 300 unidades que nem abrem muitas vezes, mas as sérias estão ali mostrando que se fizer uma seleção bacana, o negócio funciona. Legal. A Meats não está expandindo através de franquia? Ainda não. Ainda não? Ainda tem data quando vai? Não temos data definida, data? É muito mais... Tá esperando o quê? Na verdade, a gente ainda tem alguns... A gente se entende alicerçando alguns pontos que vão nos permitir essa expansão por franquia. Não acredito que vai demorar muito, eu acho que é o nosso grande próximo passo. A gente está dando uns passos menores agora, no sentido de estruturação e tudo, organização interna, para nos permitir chegar... que a gente quer chegar, quando chegar para o ramo de franquia, a gente chegar mega estruturado. Legal. Com a certeza de que quem entrar com a gente vai estar comprando realmente um negócio muito sustentável. Legal. Ó, não é franquia, mas em breve. Ó, eu senti que... E quase soltou a data aqui. Quase soltou, mas já em breve. Vendendo, né? Não é, mas já está vendendo. Jovem, nós vamos chegar agora aqui para os finais, mas manda uma mensagem para quem está nos acompanhando aqui no podcast, né, que quer empreender, está buscando opções de franquias, né, manda uma mensagem, eu acho que, né, mostrando, eu falo que se a gente quer fazer um país melhor, um dos principais pilares é o empreendedorismo. Então, acho que é o nosso papel aqui incentivar outras pessoas a contribuírem para um país melhor. Dá uma mensagem para essas pessoas que estão nos acompanhando aqui. Eu acho que a principal coisa é, se você tem vontade, vai lá e faça. Transforme a vontade em ação, né? Tem que se começar de algum jeito. Eu, quando comecei no ramo de alimentação, eu vinha de um mercado totalmente diferente, não sabia nada, literalmente nada. Aprendi fazendo e aprendi graças à oportunidade que foi me dada pelo Cirano, nosso fundador, de me transferir um conhecimento grande muito rápido, né? Mas então, assim, faça. Se você tem vontade, faça. Procure algo que você queira fazer muito, né? Que você goste, porque torna o fardo mais leve, né? Se a gente for fazer algo que a gente não entende, não gosta, não tem contato, não tem... A coisa do empreendedorismo é visceral. Eu digo que é visceral. Tem que viver, tem que vivenciar, tem que realmente pegar aquilo para si, né? Eu digo que ser empreendedor num país como o Brasil é um desafio. A gente mata um leão todo dia, às vezes 2, às vezes 3 no mesmo dia. Então, esse é o propósito do negócio, é viver intensamente aquilo ali que você está fazendo, né? E tem hora que tem que arriscar, não tem jeito, é pôr a cara e tentar fazer. Mas, principalmente, se cercar de pessoas que te ajudem seja uma franqueadora, sejam sócios, sejam pessoas que você tem como mentores, né? A gente vê muita gente... Graças a Deus, hoje, a educação no nosso país, nesse ramo de empreendedorismo, está melhorando, né? Então, tem pessoas que podem nos apoiar nesse ramo, né? Nos dando mentoria, nos dando conhecimento, né? O YouTube está aí hoje,
Então, estude sobre o negócio, estude sobre o que você quer fazer e coloque em prática, né? Eu tenho o Adib lá da CIMED fala assim, uma ideia guardada na gaveta ela é só uma ideia, né? Não vale de nada. Então, ninguém vende ideia, a gente vende trabalho e entrega trabalho. Então, o propósito tem que ser no exemplo, né? Eu digo que o MITS nasce disso, assim, o Cyrano foi lá, colocou a cara, correu o risco maior, né? Sim. E depois a gente entrou sabendo de que o negócio podia crescer, podia se estruturar. Então, a gente apostou no negócio, mas sabendo que tinha um mentor por trás ali nos dando um alicerce. Eu acho que isso é fundamental. Legal. Ó, eu sei que o frio na barriga vai ter e eu falo que nunca vai deixar de ter. Mas faz, se cerque de pessoas boas, busque conhecimento, que hoje, né, a gente basta dar um Google, um YouTube, a gente tem ali muito conhecimento, claro, né, faça uma curadoria, né, buscando informações de quem realmente na prática já viveu aquilo, né, para seguir os melhores caminhos. Cara, legal demais. E só finalizar, não tem caminho fácil, não tem atalho, né? Então, hoje está cheio de gente aí vendendo atalho também, vendendo caminho fácil, não tem. Trabalho duro, consistência, ganha de tudo, assim. Então, frio na barriga tem que ter todo dia. O dia que deixar de ter, inclusive, para de fazer, porque tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa de errado. É isso aí, gente, ó, trazendo sempre pessoas aqui, ó, que vão agregar na tua jornada empreendedora, que vão te estimular a empreender. Afinal, a gente tem esse objetivo aqui, que é fazer um país melhor através do empreendedorismo. Obrigado demais. Você por aqui, lembra de inscrever aqui no canal, escreve aí no canal e continua aqui, ó, nessa jornada no YouTube, tem um vídeo aqui do lado.